A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que fizeram a vontade de Deus e outras não. Alguns, por algum momento de suas vidas, se desviaram da palavra do Senhor e desobedeceram a sua lei. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer 5 homens da Bíblia que desobedeceram ou desagradaram a Deus. Nós já trouxemos aqui para o canal o vídeo das 5 mulheres que desagradaram a Deus e agora, a pedido de alguns irmãos, estamos trazendo a parte dos 5 homens. Lembrando que nós vamos falar de apenas 5 homens, mas ainda tem muitos outros exemplos na Bíblia que não serão citados no vídeo, pois escolhemos apenas 5, ok? Peço que antes de tudo já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Lembre-se de ativar o sininho de todas as notificações, pois o YouTube não está notificando alguns de seus usuários. Então, para que você receba nossos vídeos em primeira mão, ative o sininho, certo? Então, sendo assim, vamos ao vídeo. Quinto, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e reinou sobre Israel por 42 anos. O reinado de Saul é lembrado por suas batalhas e atos de desobediência a Deus que trouxeram o seu fim. Nos primeiros dias como rei, Saul teve que lutar em uma batalha árdua contra os amonitas. Saul era um rei e guerreiro. Algum tempo depois, durante o seu reinado, Deus deu uma ordem a Saul pedindo para que ele destruísse todos os amalequitas. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Está em 1 Samuel 15, versículo 3. A ordem dada por Deus era para destruir tudo, mas Saul fez o que não era reto ao Senhor. Saul desobedeceu a ordem de Deus e deixou que o povo queneu, que vivia junto com os amalequitas, se salvasse, saindo eles do meio dos amalequitas. Saul feriu a todos os amalequitas, porém poupou a vida do rei Agag, suas melhores ovelhas, vacas e carneiros. Já os que eram desprezíveis, Saul destruiu totalmente. O ato de Saul muito desagradou a Deus. Então Deus falou com Samuel naquela noite, e logo cedo saiu Samuel ao encontro de Saul. Samuel repreendeu o erro e desobediência de Saul. Ele disse que Deus já tinha achado um homem segundo o seu coração, que era Davi. Mesmo Samuel repreendendo a Saul e seu erro, ele continuou não dando ouvidos à mensagem de Deus, e quis ainda oferecer um sacrifício a Deus, as ovelhas, vacas e cordeiros que foram salvos dos amalequitas. Porém Deus não queria sacrifício, queria que tudo que vinha dos amalequitas fossem aniquilados. Não era para que ele fizesse nada além do que Deus havia ordenado. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Após esse episódio, Samuel se afasta definitivamente de Saul e nunca mais volta a vê-lo. Depois disto, o profeta Samuel unge a Davi como sucessor ao trono de Israel, cumprindo a ordem do Senhor. Saul desde então passou a perseguir Davi e não admitia que Deus havia se afastado dele, quando na verdade foi o próprio Saul quem se afastou de Deus, por conta de seus erros e desobediência. Mais uma vez Saul peca contra Deus, quando procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Você encontra em 1 Samuel capítulo 28, do versículo 7 ao versículo 25. Por causa desse pecado, Saul ouviu pela terceira vez que seu reino se rasgaria, que morreria brevemente e que Davi seria o rei de Israel. Logo após isso, no Monte Gilboa, Saul e seus filhos foram cercados pelos filisteus. Seus filhos foram mortos por eles. Saul, ao ver que seus filhos haviam morrido e que não tinha mais escapatória, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. A morte de Saul foi fruto da sua rejeição dos caminhos do Senhor, da desobediência e da infidelidade a Deus. Ele tinha tudo para ser um grande rei de Israel, mas não deu ouvidos à voz de Deus e quis agir por suas próprias mãos, resultando assim no afastamento de Deus e na sua morte. Quarto, Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba e foi rei de Israel.
Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que fizemos sobre a história de Salomão, caso você não tenha assistido e queira ver. Salomão foi o rei mais sábio de Israel, após Deus realizar o seu pedido através de um sonho. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus, por ver a humildade de Salomão e seu pedido ser agradável a ele, Deus então lhe deu muita sabedoria, deu-lhe riquezas, fama e vida longa. Salomão era um excelente rei para Israel. Governava com sabedoria e obediência a Deus. Salomão administrou Israel muito bem e ficou muito rico. Israel teve anos de completa paz no reinado de Salomão. Ele firmou alianças e tratados comerciais com vários países. Sua fama se espalhava cada vez mais e pessoas de muitos lugares vinham observar sua sabedoria. Salomão era muito inteligente. Porém, na sua velhice, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Ele tinha se casado com muitas mulheres que adoravam outros deuses. Mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. O Senhor já havia falado ao povo de Israel que não era para se unir a essas mulheres, pois elas perverteriam os seus corações, o fazendo se inclinarem a outros deuses e os servirem. Porém, Salomão não deu ouvidos e se uniu a essas mulheres. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Está em 1 Reis 11, versículo 3. Por amor e para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares a esses deuses. Os serviu assim e se esqueceu de Deus, o Deus de Israel. Por conta de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Mais tarde se dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era um homem sábio, mas pelo seu pecado em se desviar de Deus, por amor às suas mulheres, teve seu reino partido ao meio e perdeu sua sabedoria, que foi dada por Deus, não conseguindo assim manter o seu reino unificado e tendo Deus longe de si. Terceiro, Jonas. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era muito conhecido em Israel. Ele era de um lugar na Galiléia chamado Gat-Éfer e profetizou sobre as vitórias do rei Jeroboão II. Um dia Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, a capital da Assíria. Deus tinha visto quanto a cidade de Nínive era ruim e estava a ponto de destruí-la. O povo daquela cidade, era violento e cruel e não adorava a Deus. Jonas deveria avisar o povo sobre a destruição que viria. Jonas, porém, não queria ir para Nínive. Ele queria ver a cidade destruída e não queria avisar o povo como Deus havia dito. Por isso, ele embarcou em um navio que ia para Tarsis, na direção contrária a Nínive. Você encontra em Jonas 1, versículo 3. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que quase afundou a embarcação em que o profeta Jonas estava. Enquanto os marinheiros faziam de tudo para salvar a embarcação e suas vidas, oravam a seus deuses. Jonas dormia no porão. O capitão acordou Jonas e todos lançaram sortes para descobrir de quem era a culpa da tempestade. As sortes caíram sobre Jonas e ele explicou a todos que estava fugindo de Deus. O capitão então ordenou que Jonas clamasse ao seu Deus a fim de que ele pudesse livrá-los. A tempestade não se acalmava. Então os marinheiros fizeram o que Jonas havia dito e o lançaram ao mar. Logo o mar se acalmou e os marinheiros assim adoraram a Deus. Você encontra em Jonas 1, do versículo 14 ao 16. Jonas se afundou, mas Deus mandou um grande peixe que o engoliu. Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, com arrependimento e crendo que Deus o ouviria. Então Deus deu ordem ao peixe e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas então obedeceu a Deus e foi para Nínive. Durante um dia inteiro, Jonas percorreu Nínive e proclamou que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. O povo creu em Deus e se arrependeu. Você encontra em Jonas 3, do versículo 5 ao 6. O rei proclamou um jejum e todos abandonaram seus maus caminhos, se vestindo de luto e clamando a Deus por perdão.
Deus, vendo isso, decidiu não destruir Nínive. Jonas, vendo que Deus não iria mais destruir a cidade, se irritou e aborreceu-se. Ele se queixou a Deus por não ter castigado o povo de Nínive e pediu para morrer. Você encontra em Jonas 4, do versículo 2 ao 4. Jonas saiu da cidade e ficou sentado para ver o que iria acontecer. Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, que ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e rapidamente ela ficou destruída. Aborrecido, Jonas pediu novamente para morrer. Então Deus mostrou a Jonas que ele estava sentindo pena de uma planta, mas não das 120.000 pessoas de Nínive. Nesse trecho, encerra-se dessa forma a história de Jonas na Bíblia. Não sabemos qual foi e como foi o final de sua vida, pois a Bíblia não relata nada acerca disso. Mas vemos que Deus quis mostrar a Jonas que ele pode sim ter misericórdia de alguém quando este se arrepende de seus pecados. Segundo, Judas Iscariotes. Judas pertencia ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Ele era conhecido por ser o discípulo que traiu Jesus Cristo. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Judas vem do nome hebraico Judá, e não se sabe ao certo qual é a origem do nome Iscariotes. Talvez seja uma referência a um lugar chamado Queriote, mas isso nunca foi confirmado. Judas andou com Jesus por todos os lugares onde ele passava. Ele viu os milagres do Mestre, aprendeu com Jesus e participou da pregação das boas novas. Jesus sabia desde o início que Judas iria traí-lo, mas não o lançou fora em nenhum momento. Você encontra em João 6, do versículo 70 ao 71. Quando estava chegando perto do fim do ministério de Jesus, os líderes religiosos da época estavam querendo de alguma forma prender e matar Jesus. E foi Judas que ajudou eles a fazerem isso. Judas se ofereceu aos religiosos para entregar Jesus a eles por 30 moedas de prata. Na noite da última ceia, logo após o jantar, Jesus foi com os discípulos até o jardim do Getsêmani. Enquanto Jesus orava, Judas Iscariotes consolidou seu ato beijando Jesus. E os soldados perceberam que aquele era Jesus e o prenderam. Você encontra em Lucas 22, do versículo 47 ao 48. Jesus, então, crucificado, e Judas recebeu o pagamento por entregar Jesus aos homens. Depois que Judas viu o que o seu ato ruim havia causado, ele sentiu remorso e devolveu o dinheiro aos líderes religiosos. Eles usaram então o dinheiro para comprar o campo do oleiro. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Você encontra em Mateus 27, do versículo 5 ao 8. Judas então se enforcou e seu corpo se despedaçou ao meio naquele lugar, no campo do oleiro chamado de Campo de Sangue. Está em Atos 1, do versículo 18 ao 19. E em Atos 1, versículo 25, diz que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Esse lugar é mostrado nas palavras de Jesus quando ele orava ao Pai dizendo: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Está em João 17, versículo 12. Ou seja, podemos entender então que Judas não teve salvação ao entregar Jesus e ao tirar sua própria vida. Nesse caso, Judas não entra na parte dos homens que desobedeceram a Deus, pois aquele ato havia de ser realizado para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas incluímos ele nessa lista, pois Judas ficou conhecido por ser o traidor do Messias e, consequentemente, agindo de forma má perante a Bíblia. Mesmo Judas andando com Jesus, vivendo com ele, não pôde se salvar. Daí vemos que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Você encontra em Mateus 7, versículo 21. Primeiro, Adão.
Adão foi o primeiro homem criado por Deus na terra. A Bíblia diz que o próprio Deus o criou à sua imagem e semelhança. Se encontra em Gênesis 1, versículo 27. Adão foi formado do pó da terra e tornou-se alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Adão foi colocado no jardim do Éden, jardim criado para a habitação dele. Foi através de Adão que todo ser humano herdou uma natureza pecaminosa. Você pode encontrar essa explicação em Romanos 5, versículo 12. O jardim do Éden possui todo tipo de árvores frutíferas que Adão e Eva podiam comer sem nenhum problema. Mas Deus havia avisado Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso causaria sua morte. Está em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Após isso, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, então criou também a primeira mulher, Eva, que foi feita de uma das costelas de Adão. Adão e Eva se tornaram o primeiro casal e viviam nus, sem motivo de vergonha no jardim do Éden. Está em Gênesis 2, versículos 23 e 25. Um dia, Eva, ao passear pelo jardim, se deparou com a serpente, que começou a falar com Eva e induzir que ela comesse o fruto que Deus havia proibido. Então a serpente disse que Deus estava mentindo, que eles não morreriam, mas que seus olhos se abririam e eles se tornariam como Deus. Está em Gênesis 3, do versículo 4 ao 5. Eva então desejou comer do fruto proibido. Ela comeu e também deu o fruto a Adão, que não recusou. Mas quando comeram, eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha pela primeira vez e procuraram se cobrir com folhas. Está em Gênesis 3, versículos 6 ao 7. Adão e Eva desobedeceram ao que Deus havia ordenado e comeram da árvore que o Senhor havia proibido. Após esse acontecimento, Deus deu uma punição ao homem, porém permitiu que eles continuassem a viver durante um período. Mas a partir daquele momento, a morte passou a existir. Adão quis culpar a Eva e Eva culpar a serpente, porém Deus castigou os três. A serpente foi condenada a rastejar e ter inimizade com a descendência da mulher. Está em Gênesis 3, versículo 14 ao 15. A mulher foi castigada com dores de partos e problemas com o marido. Está em Gênesis 3, versículo 16. O homem recebeu o castigo do trabalho árduo, de uma terra amaldiçoada pelo pecado e da morte. Está em Gênesis 3, versículo 17 ao 19. Deus deu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Adão teve vários filhos, sendo os mais mencionados na Bíblia, Caim e Abel, e Sete. Ele viveu 930 anos, está em Gênesis 5, versículo 2 ao 5. Adão desobedeceu a Deus, dando ouvidos à mulher, e acabou pecando juntamente com Eva. O homem e a mulher deixaram de ser eternos, pois antes do pecado não havia morte, fazendo assim a mulher sentir muitas dores ao dar à luz. O homem, ao fazer o que a mulher queria e não obedecendo a Deus, disse: foi amaldiçoado junto com a terra por Deus. E o homem então começou a ter que trabalhar para sobreviver até o fim de sua vida. Adão e toda a humanidade poderia continuar perfeitos até hoje, mas ao darem ouvidos ao inimigo, sujeitaram-se ao pecado. Então, esses foram os 5 homens da Bíblia que escolhemos para fazer o vídeo de hoje, meus irmãos. Que possamos aprender com essas histórias e nunca andarmos no caminho errado, mas sempre obedecer e darmos ouvidos à voz de Deus, pois quando fazemos a vontade de Deus e andamos nos seus caminhos, agradamos a Ele e buscamos a cada dia a salvação de nossas almas. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Lembre-se que temos vídeos novos toda semana. Compartilhe o vídeo com alguém que você acredita que vai gostar do canal Falando da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.